3 espíritos em um só corpo. Eu nunca esperei ver magos ainda praticando esta antiga técnica, e realmente ter sucesso. A expressão de Leyline mostrou seu choque. No entanto, a partir da simulação do AI-chip, Leyline agora tinha uma ideia melhor do nível de sua força. Atualmente, pode-se dizer que Leyline estava no topo da classificação 1, onde lidar com um mago semi-convertido era tão fácil quanto cortar legumes. No entanto, se ele se comparasse a gênios magos como César, que já haviam cumprido os requisitos para avançar, ele ainda estava mais fraco. Felizmente, magos como César não eram comuns na Costa Sul. Seu inimigo mortal, o mais velho da família Lilitel, era um pouco mais fraco que César. Com as habilidades atuais de Leyline, se ele lutasse contra ele sem truques, ele não era páreo para César. Isso era de se esperar, já que não fazia muito tempo desde que Leyline se tornará um mago oficial. A maioria dos magos ainda seria nova e inexperiente. Já era uma conquista para Leyline possuir esse nível de força. Enquanto eu aguentar mais um pouco e esperar até que minha conversão de força espiritual e essência elemental atinja o grau supremo que pode ser alcançado por um rank 1 magus. Então, com o bônus adicional da minha linhagem Varlock, eu definitivamente serei capaz de derrotar e talvez até matá-lo. Leyline calculou interiormente, seus olhos brilhando com a luz escura. Esta visão fez com que o velho velhote ao lado dele tremesse em trepidação. Asterisco estrondo. Estrondo, asterisco uma onda sísmica severa veio do chão. Uma rachadura apareceu, e uma corrente de água de primavera branca tentadora, perfumada e leitosa explodiu do chão. O aroma misterioso impregnava o ar e as plantas da área cresciam rapidamente, parecendo ter recebido algum alimento. Skiak, skiak. Uma toupeira amarela de terra saiu da grama e abriu os olhos inteligentes, observando os arredores. Ele correu para o lado da água e começou a beber em grandes goles. Asterisco estrondo. Estrondo, asterisco passos pesados soaram e gradualmente aumentaram em número, anunciando uma horda de animais. Havia animais comuns, como lobos, chitas e pitões, mas eles não eram nada comparados ao número de criaturas estranhas e bizarras que estavam lá também. Havia alguns cuja metade superior era humana, enquanto a outra metade consistia nas pernas de uma aranha, e havia outras que eram tão enormes quanto as montanhas. Mais do que todas essas criaturas, no entanto, a coisa que causou mais medo foi a fumaça negra no coração da onda. Essa fumaça negra se estendia por uma grande área e havia vários fios de fumaça nas bordas que se estendiam para fora como tentáculos. Independentemente de serem tigres, chitas, meio-aranhas ou cobras de 2 cabeças, todos os animais que chegassem perto seriam silenciosamente consumidos pela poluição. Depois que passou, tudo o que restou foi uma pilha de ossos brancos. Mesmo que houvesse uma força vital vigorosamente tentadora que irradiava da água de fonte branca leitosa, todos os animais tomaram a mesma decisão de ficar longe do nevoeiro negro. Havia uma quantidade deliberada de espaço entre os animais e a fumaça negra. Eles chegaram ao lado da fonte e competiram desesperadamente para ter a chance de beber a água da fonte. Apenas a poluição negra ocupava muito espaço. Os sons de rugido furioso e o rasgar de carne soaram. Uma batalha sangrenta pela chance de beber a água começou na foz da primavera. É claro que esses animais bizarros se dirigiam na direção oposta à fumaça negra, e a toupeira de antes desaparecera há muito tempo. A mais alguns quilômetros dali, um grupo de magos usando o uniforme da Abyssal Bomb Forest Academy estava avançando. No meio estava um mago que tinha inúmeras plantas que pareciam tentáculos pendurados em todo o corpo e encaixadas diretamente no chão. De repente, um mago parou seus passos e começou a sorrir. O que há, Blake? Você descobriu alguma coisa? O líder da equipe questionou o escoteiro mago chamado Blake. Sim. Nessa direção, a cerca de 7 quilômetros de distância, senti ondas de energia densas da força vital, e pude sentir as veias de energia pulsando através da terra. Foi na foz de uma primavera de fantasia recém-formada. Há também vários traços fracos de vida, que provavelmente pertencem aos animais nas proximidades que foram atraídos lá. Blake falou com convicção, apontando na direção da mola. Boa! Vamos lá, para que esses malditos desgraçados não bebam a primavera inteira.
O líder do Magus ficou extremamente satisfeito. Descobrir a primavera de fantasia foi uma contribuição substancial. Mas Blake estava obviamente hesitante. Dentro de todos esses traços de vida, parece haver um grande companheiro. Quem se importa? Você quer dizer que pode resistir com 5 magos oficiais unindo as mãos para atacar? Um dos membros do grupo imediatamente exclamou: então, o que estamos esperando? O grupo inteiro partiu imediatamente na direção que Blake havia apontado, e Blake só podia sorrir ironicamente, sabendo que ninguém iria ouvir o que ele tinha a dizer. Além disso, assim como seu companheiro de equipe havia dito, não havia nada que pudesse impedi-los. A menos que eles conhecessem o Magus do Four Seasons Garden. Uma vez que o grupo de magos chegou à boca da fonte de fantasia, eles viram muitos animais lutando pela água da fonte. Não! Como se atrevem esses bastardos humildes e desgraçados a beberem minha água de nascente? Enquanto observava a queda do nível da água, o líder estava prestes a enlouquecer. Esta é uma fonte de água de força vital de alto nível que é vendida por mais de 100 cristais mágicos por galão. É também um item necessário ao preparar poções. Rápido! O que você ainda está fazendo aí? Mate todos esses bastardos! 2 lâminas de gelo emitindo frieza apareceram nas mãos dos magos, sua expressão complicada como se ele tivesse um rancor. Embora a primavera fosse salva sim, e se tornasse uma posse da Abyssal Bomb Forest Academy, apenas uma pequena porção de pontos de contribuição seria dada a ele. Líder da equipe, olhe para isso! Blake arrastou o líder pelas roupas, apontando para a fumaça negra. A fumaça negra diabólica! Merda! Ser tão grande deve significar que já é um adulto. O líder pode sentir uma dor de cabeça chegando. A fumaça negra diabólica era um ser de alta energia no mundo dos magus. Eles nasceram sem forma e foram feitos apenas de fumaça negra. Eles não se moveram rapidamente, mas foi por causa disso que os feitiços foram menos eficazes contra eles, e suas habilidades defensivas foram mais impressionantes. A questão mais premente era o fato de que essa fumaça negra e diabólica já amadurecera. Era uma grande possibilidade que um sóis preto e diabólico amadurecido despertasse sua habilidade etérea. Até os magos oficiais podem ter problemas em matá-lo ou persegui-lo. Tanto faz. O bom é que este tipo de poluição negra diabólica tem alta defesa, mas ataques relativamente fracos, então a única coisa a ser cuidadosa é não deixar seus tentáculos te tocarem. O líder apontou para 2 membros. Vocês 2 me seguirão e soltarão feitiços de longo alcance, e esperançosamente tirarão a fumaça negra do inferno. Os outros perseguirão os animais, porque a cada segundo que eles ainda estão aqui, perdemos milhares de cristais mágicos. O líder dos magus parecia ser respeitado no grupo, e seus arranjos faziam sentido. Logo depois, os magos se separaram. Drilling Frost. Bola Fogo. Globule of Secondary Energy. Feitiços nos níveis de energia de uma magia oficial foram liberados pelos 3 magos. Raios de gelo, bolas de fogo e bolas multicoloridas de energia voaram em direção à fumaça negra ao lado da fonte. Os feitiços distorceram o ar enquanto eles percorriam o céu, deixando rastros de ondas de energia. Vá, vá. A fumaça negra e demoníaca fazia sons como o de uma criança chorando enquanto a fumaça negra em seu corpo se dispersava. Em seguida, tornou-se mais transparente. Os parafusos de gelo, as bolas de fogo e os glóbulos de energia secundária atravessaram o nevoeiro negro, mas não causaram nenhum efeito significativo. Todo o corpo do nevoeiro negro tornou-se um pouco mais transparente, mas bebeu da fonte em enormes goles, como se nada tivesse acontecido. Os ataques físicos não funcionam, o que significa que essa poluição negra e diabólica definitivamente despertou sua capacidade etérea. Use ataques de vaporização ou área de efeito que são feitos de energia pura. O líder era um veterano e imediatamente analisou o atual estágio de crescimento do sóis. Névoa de gelo. Ele primeiro produziu uma grande quantidade de névoa branca, na qual havia cacos e contas de gelo, que rapidamente se moveram na direção da fumaça negra diabólica. Apoie-me! O líder uivou. Imediatamente depois, os outros 2 membros do grupo começaram a trabalhar.
Um lançou um furacão verde que acelerou a velocidade da névoa de gelo, o outro constantemente cria defesas na frente do grupo. Com a ajuda do tornado verde, a neblina gelada se moveu com extrema rapidez e imediatamente chegou e parou na fumaça negra e diabólica. Asterisco TSS asterisco o som do congelamento da água fria foi ouvido quando o nevoeiro de gelo colidiu com a fumaça negra. A fumaça negra em toda a área começou a se mover ainda mais devagar. Voa! Os rugidos do nevoeiro negro diabólico soavam continuamente, desta vez, cheios de dor. Xixi! A fumaça negra se agitou e revelou duas enormes pupilas amarelas, olhando diretamente na direção do líder. Eu já fiz isso com raiva, então tome cuidado. Ao ver a reação da fumaça, ele começou a gritar. Asterisco xixi. Asterisco com os sons estranhos do nevoeiro, duas grandes porções de fumaça negra foram vomitadas como uma bomba e correram para os três reis magos. Escudo de Gaia. O único membro encarregado de estabelecer as defesas foi em frente, pressionando o dedo no chão à sua frente. Asterisco rumble asterisco uma camada de grande rocha de granito se erguia do chão, assumindo a forma de um escudo e defendendo os magos por trás dele. A bomba de fumaça negra colidiu com o grande escudo de granito, produzindo um estrondo explosivo. Asterisco pará. Asterisco o ambiente parecia ser uma bagunça, pedras e lama foram espalhadas em todas as quatro direções, e uma cratera também foi criada no epicentro da colisão.